Conversaremos agora aqui na Rádio Justiça com o Dr. Flávio de Aro Sanches, advogado especialista em direito tributário, que vai comentar conosco hoje sobre decisões judiciais que inibem retenções de pagamento de tributos. Olá, Dr. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Olá, eu que agradeço, estou à disposição. Ok, doutor, para a gente iniciar no litígio tributário, é comum pedidos de liminares com o objetivo de afastar a necessidade de pagamento de tributos? Sim, é exatamente isso que acontece na área tributária, no contencioso. Você inicia uma demanda e muitas vezes se pede uma liminar. Quando há um tributo vencendo e tem a previsão de retenção do tributo, tanto pode entrar com a ação a pessoa que é beneficiária do pagamento e que sente o custo do dinheiro, como também aquele que é obrigado pelo pagamento, é a fonte que a gente chama, então que deveria fazer a retenção. Então existe essa dupla possibilidade de ajuizamento da ação, e aqui a gente estava falando sobre os efeitos num caso de existência de obrigatoriedade de retenção. Entendi. Agora, só para que os nossos ouvintes compreendam bem, em quais casos que o cidadão tem direito à retenção, ou seja, ao não pagamento de determinado tributo? Vamos lá. Na verdade, a retenção é uma responsabilidade. O pagar tributo é que muitas vezes cabe ao próprio contribuinte ou, no caso, por exemplo, como uma fonte pagadora. Determinadas matérias, elas acabam sendo objeto de discussão, seja por ilegalidade, inconstitucionalidade ou alguma outra questão. Em geral, as pessoas tratam de alguma ausência de base legal, como, por exemplo, quando um tributo está previsto com os seus aspectos materiais mais relevantes para a formação daquilo que você tem que pagar em instrução normativa, em portaria, ou seja, que não está com previsão em lei, ou então que a lei não está dentro de uma previsão constitucional. Então eu mencionei no artigo, por exemplo, matérias do passado em que aconteceu exatamente essa questão da desobrigação da retenção para a CPMF, por exemplo, em que os bancos eram obrigados a reter dos correntistas. Eu mencionei a questão da retenção dos 11% previdenciário, no caso de contratação de mão de obra, e mencionei muito mais recentemente, na verdade a discussão é bastante antiga, mas que o debate tem sido quente no passado recente, que é a do fundo rural. Que a questão está no Supremo, houve um julgamento contrário e até que foi o que mais recentemente suscitou tratar do assunto e falar sobre satisfatividade de uma decisão. Entendi. Agora, deve haver uma atenção especial quando a ordem judicial está relacionada aí a um tributo com previsão de retenção pela fonte pagadora? Pois é. Por que isso é tão relevante? A gente tem a questão da satisfatividade, que a gente menciona, que é uma definição no sentido quase que processual, que é o seguinte: independentemente do desfecho final de ser devido ou não um tributo, muitas vezes você, no início de um processo, tem uma ordem judicial, seja de liminar, um mandado de segurança, tutela numa ação declaratória, e com isso se torna desobrigado um recolhimento tributário. No caso em que há previsão de retenção, se torna desnecessário tanto a retenção quanto o recolhimento. Então, veja só, no caso, por exemplo, em que se discutia a retenção dos 11% na contratação de mão de obra, né? Você tinha ali a obrigação de retenção da fonte pagadora, o contratante. O contratante que viesse a juízo, ou o beneficiário disso, que fosse a juízo e apresentasse essa ordem judicial para fins de não retenção,
faria com que o sistema voltasse ao sistema antigo, que é o pagamento no valor bruto, sem a retenção de 11%, e a pessoa seguiria a sistemática de apuração da contribuição previdenciária nos moldes tradicionais, que é sobre folha de salário, 20%, com mais terceiros. No fundo rural, trazendo então para essa outra matéria, a gente tem, por exemplo, a compra e venda de grãos. Naturalmente que sem uma liminar, a pessoa que comercializa a atividade, a produção agropecuária teria que reter 2,3%. No fundo, 0,1% é referente ao Senar, que a gente não está tratando aqui. Vamos até ao 2,1%, que é o fundo rural. O fundo rural tem uma discussão sobre constitucionalidade, ser devido ou não ser devido. Então, quando a pessoa está em juízo e tanto faz a fonte ou o beneficiário, consegue uma determinação judicial, uma ordem judicial, que a gente chama que é uma ordem, que é uma norma individual e concreta. Por quê? Porque ela faz uma exceção do que seria a lei vigente. Então a lei fala para reter, mas a lei para aquele microcosmos diz que não precisa reter. Então, não retendo 2,1%, o pagamento acontece bruto. Então é pago sempre toda a produção agropecuária e você não faz retenção alguma. E aí que vem o efeito que a gente chama da satisfatividade. Quando, passados os anos, de repente se define que não, o tributo é sim devido, voltando ao passado, não tem como retroceder a uma situação que já se definiu no passado, ou seja, o pagamento aconteceu no valor bruto. Então, quem tem capacidade econômica para, de repente, pagar aquele tributo que tinha deixado de ser pago por proteção judicial, vai ser a pessoa recebedora do montante. Então, no caso, por exemplo, alguém que comercializou um produtor rural que vendeu para uma empresa agropecuária, ele deveria ele não teve a retenção na fonte. Mais tarde, quando o tributo se torna devido, ele tem que fazer ali o recolhimento daquele passado. Entendi. Agora, para finalizar, vale ressaltar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre quem tem legitimidade para propor uma ação relacionada à ilegalidade ou inconstitucionalidade de tributo passível de retenção, né, doutor? O que foi decidido? Olha, o Superior Tribunal de Justiça, ele definiu que nesses casos em que há obrigatoriedade, uma responsabilidade de retenção, e o tributo passa a ser discutido na justiça, ou seja, surge uma tese jurídica de que aquele tributo não seria devido. O que o Superior Tribunal definiu é que tanto faz o contribuinte responsável, na verdade ele não é contribuinte, é a minha falha técnica, ele é responsável, tanto faz o responsável por retenção levantar a bandeira de que há um tributo que não seria devido, como também tem direito a levantar as mãos aquele que seria beneficiário do pagamento do tributo, seria o devedor, o que arcaria com o custo, né, desse tributo que não seria devido. Então, há essa dupla possibilidade de ajuizamento da ação. Tá certo, conversamos com o Dr. Flávio de Aro Sanches, advogado especialista em direito tributário, que falou conosco, comentou sobre decisões judiciais que inibem retenções de pagamento de tributos e também sobre quem tem legitimidade para propor uma ação relacionada à ilegalidade ou inconstitucionalidade de tributo passível de retenção. Doutor Flávio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.